O Papa, na sua carta Patris Cordem, ele cita um escritor polonês que contou em forma de romance a vida de São José. É o Jan Dobrakniński. E o livro que ele escreveu tem o título de A Sombra do Pai. E esse título inspirou o Papa a nos propor como reflexão o tema de São José, Pai na Sombra. Ou seja, São José é como que representa, não é, para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Que a sombra é uma coisa muito curiosa, não é? Ela nos acompanha sempre. Então São José era como que essa presença do Pai, que sempre estava guardando, protegendo, acompanhando Jesus passo a passo no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Então São José estava ali, sempre de modo discreto, sem chamar atenção, mas sempre ao lado de Nosso Senhor. Portanto, São José, ele lembra aquilo que Moisés escrevia sobre Israel, né? No deserto vistes que o Senhor vosso Deus vos carregou como quem carrega seu filho, por todo o caminho que fizestes até chegar aqui. Foi assim que São José exerceu a sua paternidade durante toda a sua vida. Ele acompanhou, protegeu, guiou, deu a mão para Jesus caminhar, até que Nosso Senhor, já chegado à idade de começar a sua missão, vai partir para a sua vida pública. Então o Papa fará para nós algumas reflexões justamente sobre essa missão da paternidade, a partir da qual nós tiramos muitas lições para a nossa vida em família e para a nossa vida, não só na nossa própria família ali, pessoal, mas na grande família da igreja e na grande família humana da qual nós somos parte, ou seja, no relacionamento interpessoal, por onde passa a caridade fraterna, que é a marca que Jesus deixou para nós como cristãos. O Papa lembra que ninguém nasce pai, não é? A pessoa se torna pai. Quando é que uma pessoa se torna pai? Quando nasce o seu filho. E ele se torna pai não só porque colocou o filho no mundo, mas porque cuida com responsabilidade do seu filho. Aí está o verdadeiro pai. É aquele que cuida, que ampara, que educa, que ensina, que corrige. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outra pessoa, de certo modo exercita a paternidade ou a maternidade para com ela. Por isso não só nós temos o nosso pai que nos gerou, mas temos também, não é, o pai adotivo que assume uma criança, aquela pessoa que às vezes foi um conselheiro, um amigo, que eu considero como se fosse um pai, porque me ajudou, me orientou. Temos os pais espirituais, os sacerdotes. Temos a professora na escola, que exerce uma certa maternidade sobre os seus alunos, orientando. Então, são várias maneiras de você dedicar-se ao bem do outro, que, ou de modo próprio, ou de modo aproximado, não deixe de ser uma paternidade ou maternidade. No mundo de hoje, o Papa lembra que muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. De fato, como estamos numa sociedade muito individualista, as pessoas não entendem que viver é amar e amar é doar-se ao outro. A visão que as pessoas têm da vida é tirar o maior proveito possível da vida a seu próprio favor. E se aquela outra pessoa vai ser útil para isso, bem. Se ela vai atrapalhar isso, então eu vou dispor daquela pessoa ou vou descartar aquela pessoa. Por isso que hoje em dia muita gente se casa sem ter a compreensão correta do que é a vocação matrimonial, porque não entende o que é o amor como renúncia de si, doação ao outro. E quando vem os filhos, também não entende a necessidade de doar-se, dedicar-se para o amor, a cuidar daquele filho, que é o que vai realizá-lo, mas acaba vendo no filho um atrapalho, um impedimento,
que vai então terceirizá-lo para outros tomarem conta. A própria igreja, o Papa lembra, hoje precisa de pais também. E o Papa aplica isso, né, para nós sacerdotes, para os bispos. Cada sacerdote ou bispo deveria poder dizer como São Paulo: fui eu que por meio do Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Muitas vezes é preciso também que os próprios sacerdotes vivam essa dimensão de paternidade. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida e na realidade. De fato, o que o pai faz é isso, né? O que São José fez? São José pegou o menino Jesus, ensinou a andar, falava com ele, como Nossa Senhora fez também. É colocar a criança no mundo real, fazer a criança ter experiências das coisas reais da vida, relacionar-se com pessoas diferentes. Então essa é a missão. Não é segurar, prender, subjugar o filho, mas fazê-lo capaz de opções, de liberdade, fazê-lo capaz de partir quando chegar a hora de partir. A missão do pai e da mãe é essa, não é? Preparar o filho para a vida e não prender o filho a si a vida inteira. Não é ter aquela postura de dominação que cria crianças que vão crescendo como pessoas dependentes e incapazes de terem autonomia e iniciativa. Infelizmente, muitos pais hoje, com essa mentalidade materialista de mimar os filhos, dando tudo que eles querem, tudo que eles gostam, e sendo super protetores sobre os filhos, acabam mimando os filhos. E na hora de partir, o filho não se decide. Por isso que as pessoas hoje, cada vez mais demoram a assumir a sua vocação. Você pode ver, cada vez mais as pessoas casam mais tarde, demoram a assumir a vocação, e muitas vezes acontece por esse excesso de dependência. Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a São José, dá a ele o título de pai e pai castíssimo. Não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas de uma atitude que exprime o oposto da posse. A pessoa que é casta é aquela pessoa que não tem interesse na própria satisfação. A pessoa pura está aberta a doar-se no amor, plenamente. Castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiro quando é casto. É a castidade do sacerdote, da religiosa, é a castidade daquela pessoa que vive uma vida consagrada no mundo, é a castidade do casal, na sua fidelidade. O amor que quer possuir, ele acaba sempre por tornar-se perigoso, porque ele prende, sufoca e faz o outro infeliz, ou melhor, faz os dois infelizes. Então, o amor possessivo é uma contradição, não é? Porque amar não é possuir, amar é você se entregar, é o contrário. Então, muitas vezes as pessoas hoje têm essa ideia de possessão, e como nós estamos numa sociedade muito individualista, é uma sociedade de pessoas muito carentes. E quando a pessoa é muito carente, ela quer possuir coisas ou outras pessoas para aliviar a angústia da carência. É um dos males das chagas de hoje. O próprio Deus amou o homem com amor casto. Como é que Deus nos ama? Deus domina a gente? Deus controla a gente? Não. Deus conduz a nossa vida com sabedoria, mas respeita a liberdade que nos deu, nos dá as graças e nos chama a fazer a escolha certa. E se nós até mesmo escolhermos ser contra Ele, Ele não faz absolutamente nada contra nós. Que incrível, não é? E Deus vê às vezes a pessoa ir para o inferno, que é o que Ele não queria que acontecesse, mas Ele vê porque a pessoa escolheu. Ele não destrói o dom da liberdade que Ele deu. Aquela pessoa abusou da liberdade, escolheu viver separada de Deus, morreu separada de Deus, perdeu-se para sempre de Deus, e Deus respeita isso. Isso é o amor, né?
A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade. Deus amou o homem com amor casto, deixando o homem livre até para errar e opor-se a ele. A lógica do amor como lógica de liberdade nos mostra que José soube amar de maneira extraordinariamente livre. São José foi um homem muito livre. Por quê? Ele nunca se colocou no centro. Ele soube descentralizar-se e colocar Jesus e Maria no centro da sua vida. Só tem liberdade quem ama, e só ama quem sabe entregar-se, quem sabe doar-se. Quando você se coloca no centro da sua vida, você se apega a você mesmo. E você fica escravo de você mesmo, dos seus gostos, da sua visão fechada. E você, para buscar satisfazer a você mesmo, vai se apegar às coisas que vão acabar prendendo você e fazendo você viver com necessidade delas. Como o viciado, por exemplo, depende do álcool, depende da droga, a tal ponto que depois ele se destrói porque não consegue libertar-se. Interessante, né? Ele buscava o seu próprio interesse e a busca de si mesmo o levou a se autodestruir. Porque onde não há amor, onde há egoísmo, o egoísmo se fecha até a autodestruição. Então a felicidade de José não está na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. A nossa vida nesse mundo, ela é feita de renúncias? Sim, o tempo todo. Por exemplo, vocês para estarem aqui não estão renunciando a estar em casa descansando? Estão. Está aqui ouvindo o padre falar esse tempo todo. Está aqui fazendo um retiro espiritual. O retiro espiritual é penitência. É uma sese. Eu podia estar em casa, à toa, me divertindo, dormindo, vendo televisão. Não. Eu estou na igreja, estou em silêncio, estou ouvindo a palestra, estou rezando, estou ajoelhando, estou fazendo um sacrifício. Então a nossa vida é feita de sacrifícios, não é? O dever de cada dia, o que nós temos que cumprir de obrigação. Mas se você olhar o sacrifício como sacrifício, o sacrifício no seu aspecto penoso e duro, só como dureza e penalidade, você desiste de viver. É uma visão negativa, pobre, redutiva, porque nós não sofremos por sofrer. O cristão não é masoquista. Nós olhamos o nosso sacrifício como um dom. O que é dom, gente? Dom é o mesmo que presente. Então eu entendo a minha vida não como se fosse um sacrifício que só me mortifica e me contraria, mas eu entendo a minha vida como um dom. Se eu me sacrifico, não é só para sofrer, não. Eu me sacrifico é porque eu amo, e porque eu amo, eu me dou por amor a Deus na pessoa do próximo. É essa visão positiva que dá sentido a tudo que eu sofro, que eu aguento, que eu suporto a cada dia. Em São José, nunca se nota frustração, apenas confiança. José não era um homem frustrado, porque ele não entendia a sua vida como uma vida somente de dor, uma vida inútil, ou uma vida sem sentido, ou uma vida sem nada diferente, ou uma vida sem fazer nada de grandioso aos olhos do mundo, ou uma vida sem satisfações constantes. Não. Ele não tem frustração, ele tem confiança, porque ele entende que tudo que ele está passando, ele passa por amor, e o amor que nos faz livres para o bem. O seu silêncio não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. Vocês vejam só,